2019, ele completa 500 anos da morte do Leonardo da Vinci. Alguém aqui já estudou algo a respeito? Alguém que se chama Leonardo aqui? Alguém conhece algo a respeito do Leonardo? Bom, muita gente hoje desconhece o passado, essas pessoas que fizeram presente aí no nosso mundo e deixaram marcas significativas. E a grande pergunta que a gente já pode começar a pensar é por que ele é considerado um gênio? Aliás, será que ele foi mesmo um gênio? O que ele pode ter feito para 500 anos depois da sua morte, nem do nascimento, da sua morte, ele ser respeitado? E hoje, para vocês terem uma ideia, é previsto no Museu do Louvre, esse ano, uma exposição onde estima-se que mais de 500 mil pessoas passarão para ver a exposição dele nesse museu. Então, que homem foi esse? O que ele fez para fazer com que milhares e milhares de pessoas buscassem compreendê-lo e aprender com ele? Num dos seus escritos, que Leonardo deixou muitos, estima-se que ele deixou 13 mil escritos. Então, além de ser uma pessoa que produziu muito ao longo da vida, ele foi uma das poucas pessoas que deixou registrado tudo que ele fez, ou parte do que ele tenha feito. Desses 13 mil, aproximadamente 13 mil escritos, 6 mil ainda estão em posse de algumas pessoas. Ou seja, estima-se que 7 mil tenham sido perdidos e não se sabe onde estão. Bill Gates, que é um dos homens mais ricos aí do mundo hoje, ele, em 1994, comprou 18 folhas de manuscritos do Leonardo da Vinci por cerca de 30 milhões de dólares. Isso mostra que ali tem algo muito interessante, né? Tem um valor muito grande. E daí, com a palestra, a gente vai tentar descobrir que valor é esse. Leonardo da Vinci, quem pode dizer aqui o que Leonardo pode ter feito aí para ter essa fama ou esse reconhecimento? Alguém consegue chutar alguma coisa aí? Mona Lisa? Alguém mais? A Santa Ceia, fica aqui, Mona Lisa. Então, vocês estão falando de pintura. Vocês acham que ele pode ter feito algo mais além do que pinturas? Alguém sabe dizer algo mais que ele possa ter feito? Pode falar. Ele fazia, ele abria as pessoas para tentar descobrir um pouco, daí ele ajudou na medicina e também ele fez o primeiro protótipo do helicóptero, né? Perfeito. Então, hoje aqui no início a gente estava sem luz. 500 anos atrás a gente não tinha computador, a gente não tinha acesso a muitos dos livros que a gente tem hoje. Inclusive, pouco depois de ele ter nascido, a imprensa desenvolvida por Gutenberg entrou em ação. Então a gente começou a ter livros impressos com mais conhecimento à disposição. E naquela época ele fez criações incríveis que hoje a gente tem acesso, a gente está mais acostumado. E na parte de anatomia também, naquela época, vamos traçar um panorama. Leonardo, ele esteve numa cidade chamada Florença. Naquela época em que ele nasceu, em 1452, já estava na passagem de duas eras muito importantes aí na história. Os professores de vocês já devem ter passado alguma coisa a respeito. Eu não sou nenhum professor de história, mas sei dizer que existiu a época da Idade Média, onde tinha toda uma série de sistema que regia aqueles tempos, e houve uma passagem gradual para um outro período. Alguém sabe que período foi esse? O Renascimento. Alguém sabe qual seria o significado da palavra renascimento? Alguém sabe chutar? Renascer? Isso. É o fato de renascer, mas renascer do quê? Renascer de novo um homem completo, o famoso homem universal. E foi isso que representou essa época. Muitos artistas, muitos cientistas, criadores surgiram nessa época. Então a Idade Média foi uma idade onde existiam os feudos.
Os feudos, ele representava a dissociação da sociedade e do conhecimento. Então, aqueles grupos de pessoas, eles se fechavam em determinadas regiões, com suas fortalezas, com suas defesas militares, e dentro desses pequenos espaços, eles tinham espaços tanto de proteção como de poder. Então, ali imperava as suas verdades, o conhecimento ficava restrito àquele círculo, e muito pouco se sabia do mundo. Então, era muito fácil existir o dogmatismo, existir também a parte de autoridade, toda a parte do autoritarismo por parte daquelas pessoas. Algumas coisas ocorreram nesse período que trouxeram essa possibilidade de haver esse renascimento, esse florescer da nova era. Porque o renascimento ele está associado a um dos ciclos que a humanidade passou. Nesses ciclos que a humanidade passou, alguns entendem que a humanidade naturalmente passa por ciclos de mais prosperidade intelectual, humana, e outros períodos mais baixos, onde prevalece a parte mais, vamos dizer assim, negativa do ser humano, com guerras, falta de conhecimento, entre outras coisas. A grande questão é que naquele borbulhar ali de situações da Idade Média, foram surgindo guerras, peste negra, a própria desenvolvimento de alguns materiais, tanto como a imprensa, com os livros, a bússola, o relógio, as caravelas. Isso tudo fomentou que as pessoas saíssem, inclusive também os canhões de guerra. Então, onde antes as fortalezas eram totalmente seguras e impenetráveis, passou-se a ter uma fragilidade ali, um acesso. Então, com tudo isso acontecendo, a peste negra ocasionando também a questão da diminuição da força do trabalho, aqueles que imperavam naqueles pequenos ciclos, eles buscaram ter outras fontes de renda e de crescimento. Com isso, foi surgindo a necessidade da tecnologia. Aí, como o nosso amigo comentou, a questão da anatomia foi se tornando mais importante. A anatomia para entender um pouco mais do corpo humano. A medicina antes, ela não levava em consideração a prevenção, e os fatores externos não estavam tão associados aos fatores internos do corpo. E com acesso ao conhecimento da nova medicina, foi entendido que as causas ambientais do entorno, como o saneamento básico, tudo que a gente vê hoje, saneamento básico, o cuidado com o meio ambiente, com a higiene pessoal, ela está totalmente associada à nossa saúde. Então isso foi trazendo um novo campo de estudos em diversas áreas e possibilitou um investimento também em cientistas, artistas também, para que pudessem trazer essas inovações a benefício de todos e assim ocorresse o crescimento, né, a evolução das sociedades. Florença, então, como o próprio nome chega a trazer uma certa associação, ele participou desse momento como nenhum outro lugar se tem notícia. Florença, então, foi palco vamos dizer assim, da principal renascimento, onde houve o apoio financiado por mecenas e duques, houve a possibilidade de que se desenvolvessem os artistas, os cientistas e outros mais. Leonardo, então, ele que foi um filho ilegítimo, aos 15 anos ele foi levado a um estúdio de desenho, uma academia de desenho de Andrea del Verrocchio. Andrea del Verrocchio era um artista renomado da época. Ele era escultor, pintor, entre outras atividades artísticas. Ourives, mexia com ouro, né? E Leonardo passou a ser apresentado pelo seu tio, seu pai, para que ele aprendesse então nessa escola. Naquela época já estava se iniciando uma nova frente da academia mais letrada, com estudos de latim e de outras áreas.
como a matemática também. Mas Leonardo ele não foi para o ensino tradicional, de latim, de matemática um pouco mais avançada, com equações. Ele simplesmente fez uma escola mais voltada para o comércio, uma escola de ábaco, somar, dividir, multiplicar. Então, ao contrário do que muita gente pode pensar, Leonardo não foi um exímio conhecedor da matemática. Inclusive, nos seus escritos, percebe-se alguns erros crassos, tanto na parte de gramática quanto de matemática. Mas ainda assim, ele conseguiu desenvolver coisas que hoje a gente consegue se surpreender. Inclusive, recentemente, agora em 2017, foi descoberto por alguns cientistas irlandeses uma nova parte do corpo humano que hoje é considerado um órgão, que se chama mesentério, que fica ligado ao intestino. E naquela época, com as dissecações que o Leonardo fazia, ele já havia descoberto tanto aquele organismo, como também previsto as suas funcionalidades, que estavam ligadas à coagulação e outros itens mais. Eu estou falando aqui direto, mas agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Alguém de vocês sabe dizer por que na questão de pinturas, o que ele talvez tenha feito de tão especial que pinturas como Leonardo da Vinci, como Mona Lisa e a Santa Ceia, pode ter sido tão famosa? Alguém sabe dizer o que elas têm de mais, assim? Ou talvez não tenham nada de mais? Alguém sabe dizer? Ninguém consegue imaginar nada? Bom, há muitas colocações sobre as obras do Leonardo. Há também muitas teorias da conspiração. Mas se a gente for levar mais aos fatos mesmo, mais prováveis e respeitados, a gente vai ver que algumas obras dele a gente consegue verificar que além primeiro que naquela época não havia a fotografia, claro. Então, o modo que nós tínhamos de registrar, nós teríamos de registrar, seria com desenhos, pinturas ou esculturas. A pintura em si representa uma das artes existentes. A arte ligada à Santa Ceia, por exemplo, ela revela o momento em que Jesus teria dito que um dos discípulos iria trair ele. Então, esse quadro, diferente dos outros que haviam na época, ele não é registrado de uma maneira simplesmente fixa, com cada um dos seus, aqui no caso, seus discípulos, apóstolos, virado para frente e com foco principal em Jesus. Mas sim, cada um deles demonstra uma emoção, um acontecimento. Então, para quem entende um pouco mais de arte, consegue entender que aqui seria quase que um GIF que a gente teria. Ou seja, olhando cada um dos atores na imagem, a gente pode ver uma situação do que estaria acontecendo. Então, enquanto Judas se mostra culpado, aqui Pedro se mostra indignado, e cada uma das imagens ficaria traçando isso. Se não bastasse essa concepção do Leonardo, que ele vai além de registrar a figura, ele busca então entender psicologicamente cada personagem aqui na imagem. Além disso, a pintura dele traz várias técnicas que foram revolucionárias na época. Uma das técnicas principais e conhecidas é o famoso esfumato. Leonardo ele considerava que tudo na natureza é um todo integrado. Então um bom pintor, por exemplo, não poderia pintar ou desenhar simplesmente com um contorno, ou seja, fazendo a figura como a gente está acostumado hoje. E sim, enquanto ele terminaria, por exemplo, o fundo ou uma parede, ao mesmo tempo ele faria um sombreado misturando as duas coisas. Para a época foi uma revolução, que ele, além de filosoficamente ele dizer que tudo faz parte de uma unidade, ele também mostrava a beleza da técnica dele sem dividir os espaços. Então ele integrava por meio da pintura. Se não bastasse também, pelos estudos de anatomia, ele desenhava com todo o conhecimento de proporção humana
Então, nesse quadro aqui, que depois vocês vão poder ver, é um exemplo de outro quadro que ele demonstra a estética da proporção, da perspectiva, mostrando que o ser humano ele tem todas as suas proporções que podem também ser relacionadas ao mundo. Então, se nós pegarmos os corpos de animais ou dos corpos celestes, todos eles vão ter algumas medidas, proporções, e esse estudo intrigou bastante Leonardo e ele consegue transmitir através do quadro. Uma coisa interessante também do Leonardo, que ele comenta, é que uma vida, assim como uma vida bem vivida traz uma boa noite de sono, assim como um dia bem vivido traz uma boa noite de sono, uma vida bem vivida, ela traz uma morte também muito boa, uma morte tranquila. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que além de ele ser o cientista que foi, o artista, ele também teve uma vida muito bem adequada, assim, do ponto de vista social. Contam que Leonardo ele respeitava muito as pessoas e também os animais. Ele chegava a ir a feiras de comércio e comprava pássaros em gaiolas só para poder soltar eles. Então isso mostra o interesse assim, que ele tinha e o respeito pelos animais. Além disso, ele buscava ter ele buscava a verdade de um modo como nenhum outro havia feito. Então, tradicionalmente, quando a gente estuda algo, a gente abre um livro. Naquela época, depois da imprensa, não era diferente. A gente acessa um conhecimento, a gente assimila aquele conhecimento, em matemática, em história, em biologia, e a gente passa a replicar aquilo. Leonardo, diferente de muitos, ele, apesar de ter acesso a esses conhecimentos, ele não se dava por convencido. Ele buscava levar para a prática. Então, mesmo que ele visse ou ouvisse o conhecimento a respeito de anatomia, ou de desenho, ou seja qual área for, ele ainda assim ele buscava na prática testar aquela afirmação e trazer para a sua realidade, buscar respostas. Então, até hoje a gente não costuma fazer tanto isso. A gente se convence com o conhecimento que a gente tem. Talvez esse tenha sido um dos fatores que levou a ele criar tantas máquinas, desenvolver tantas ideias e belas artes como ele fez. Porque ele realmente se interessava em descobrir a verdade por trás e se completar. Só que falando assim, parece que Leonardo ele era só um gênio perfeito e que não tinha defeitos. Mas há relatos de biógrafos, historiadores. Claro que quando a gente fala de biógrafos, historiadores, é alguém falando de outro alguém ou da obra de outra pessoa. E as pessoas, quando passam a dar suas opiniões, nem sempre existem as verdades, né? Mas falam que Leonardo, apesar de ser um grande cientista e artista, ele deixou muitas obras inacabadas. Ele tinha o que hoje talvez muitos psicólogos diagnosticariam muitos jovens aí com aquela síndrome de hiperatividade. Então, talvez se Leonardo tivesse vivido na nossa época, ele pudesse até estar de castigo ali para ele ficar um pouquinho mais calmo. Mas na verdade ele era super interessado e determinado a buscar essas respostas com muita energia. E Leonardo, ele então desenvolveu uma série de atividades e aplicou seu conhecimento em diversas áreas. Então vamos ver um pouco do que ele fez. Ele, naquela época, onde não havia um conhecimento específico das cidades, por exemplo, ele desenvolveu o que hoje, até aqui na cidade de Curitibanos, a gente está tendo. Toda essa questão de estruturação, de saneamento básico, de preparo da cidade, arborização, urbanismo, ele naquela época
principalmente devido ao fato de que houve a peste negra que dizimou milhares de pessoas, ele desenvolveu modelos de cidades ideais, onde ele estimava que seriam necessárias compor cidades com até 30 mil habitantes. Nas partes inferiores seriam voltadas tanto a parte comercial, os veículos, que na época eram carroças, e arquidutos de água para tanto passagem de comércio, ou seja, transporte marítimo dentro das cidades, ou seja, no lugar de ter um trem ou algo do gênero, seria os barcos passando por dentro das cidades, e na parte superior seriam as moradias. Então, dessa forma, ele acreditava organizar bem a sociedade do ponto de vista arquitetônico. Então, quem foi Leonardo da Vinci no final? Leonardo da Vinci, então, pode se considerar que ele foi um escultor, um desenhista, pintor, cientista, inventor, e acreditem ou não, ele foi também compositor de música, desenvolvedor de instrumentos musicais. Ele foi, inclusive, eu não sei dizer a palavra exata disso, mas vamos dizer assim, ele foi um festeiro de palácios, ou seja, ele promovia as festas do palácio. Como que ele fazia isso? Ele desenvolvia uma série de engenhosidades, inclusive hoje, quando a gente vê um teatro, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, quando as cortinas baixam, tem todo aquele aparato para que as cortinas baixem, ou aí o jogo de iluminações. Há quem diga que ele foi o primeiro a ter inventado isso. Entrando um pouco na mente do Leonardo da Vinci, a gente vai ver então que ele era um homem muito sábio, porque de forma humana ele respeitava muito o indivíduo, ele tinha um respeito muito grande pela vida, e ele era muito interessado em desenvolver o seu meio. Hoje, a gente pode dizer que falta um pouco mais Leonardos na nossa sociedade, porque, de modo geral, nós, como seres humanos, nossa personalidade própria, ela está mais preocupada com o nosso próprio indivíduo. Então, um toque a mais que fez o Leonardo da Vinci ser o que ele foi, é que a preocupação, ele tinha uma preocupação de investigar e descobrir as coisas, mas automaticamente ele estava preocupado em trazer algo, deixar uma contribuição. E de fato, 500 anos depois, a gente ainda está aqui falando dele. Mas o que pode ter feito essa pessoa ter se desenvolvido tanto, ter criado tanto? Ele criou máquinas que podem ser assimiladas ao que seria o helicóptero de hoje, o blindado, como um tanque de guerra, composições navais, aviões, bicicletas, equipamento de mergulho, catapultas, uma série de coisas ele desenvolveu, inclusive a parte militar. Alguém já parou para pensar? Eu acabei de falar que o Leonardo era uma pessoa muito boa, e eu comentei de algumas armas que ele criou. Alguém sabe dizer por que será que se ele era tão bom, ele teria desenvolvido tantas armas como ele desenvolveu? Alguém pensou algo do tipo? Bom, eu vou dizer o que acreditam que seja, tá? Algumas curiosidades aí do Leonardo da Vinci. Aqui vocês vão ver depois que tem um tanque de guerra que ele desenvolveu naquela época. O Leonardo da Vinci ele estava num momento histórico onde havia uma série de guerras. Naquela época, na Europa, os estados ainda estavam divididos e existiu, como ainda existe hoje, o interesse pelo poder, pelo domínio de determinadas terras e recursos de todos os tipos. Leonardo, então, para ter acesso a todos os aparatos de instrumentos que ele precisava para estudar e se desenvolver, dizem que ele se rendia ao fato de ter que as mesmas pessoas que iriam fornecer recursos para que ele estudasse tanto a parte de medicina, a parte da arte, ele teria que também se expor ao desenvolvimento dessas armas militares. Então dizem que poderia ter sido por necessidade. Por outro lado, ele sendo uma pessoa muito boa, ou seja, uma pessoa da paz, em vários momentos ele relata que ele uma pessoa sensata, uma pessoa do bem, ela não vai querer guerra com os outros. Mas em determinados momentos é importante se defender, e
desse ponto de vista, até em alguns casos atacar. Leonardo, então, quando desenvolve essas máquinas que eram muito destrutivas, na verdade, acredita-se que ele fazia isso por uma razão bem inteligente até. Ele fazia isso pensando que com uma arma muito forte, muito poderosa, ele evitava uma série de batalhas sangrentas depois. Pensa-se que com uma arma muito forte, então, ele evitava a guerra por meio do efeito psicológico. Parece interessante pensando no Leonardo como um todo. Leonardo da Vinci, então, ele era dotado dessas habilidades. Agora vamos pensar um pouco. Leonardo da Vinci, entre outros tantos gênios como ele é considerado, ele na verdade é considerado o maior gênio que já existiu na Terra, por alguns. Há ressalvas, há quem pense o diferente, mas ele é conhecido por alguns como o maior gênio que já existiu no planeta. Genialidade é uma coisa muito difícil de falar. Nós aqui, vocês estudam. Eu também precisei passar pela escola, a gente tem muitos aprendizados. A gente está na vida aqui para aprender, para se desenvolver. E Leonardo fez isso. Leonardo fez isso de um modo até autodidata. Ele teve sim o apoio de seu tio, que deu as primeiras instruções, de um grande mestre artista, Verrocchio, que também trouxe toda a base do conhecimento artístico que ele desenvolveu. Mas a grande questão é, por que dentro de todos os outros que também faziam parte lá, ele se destacou e se desenvolveu e pôde explorar esses potenciais? Aí a gente sai um pouco da palestra de ficar falando sobre Leonardo da Vinci, e a gente passa a falar um pouco sobre nós. Vocês já perceberam que todos nós, assim como Leonardo da Vinci, nós temos um cérebro? Nós somos capazes de desenvolver um raciocínio, de pensar e aplicar o conhecimento? Partindo desse ponto de vista, a gente percebe que o Leonardo da Vinci nada mais foi do que alguém dotado de muito talento, ou seja, ele já veio com as ferramentas próprias, talvez uma facilidade, uma intuição para o seu desenvolvimento, mas ainda assim ele fez uma série de coisas que desenvolveu as capacidades dele e fez ele ter esses resultados que teve. Hoje, quem nós temos de referência? Bom, cada um vai ter a sua referência particular, mas será que hoje, no momento de hoje, a gente consegue ter boas referências e olhar e falar: nossa, eu quero aprender com esse cara, eu quero aprender com essa pessoa, eu quero me desenvolver dessa forma, eu quero aprender isso? Então, esse ponto que eu queria trazer para vocês. O fato de trazer a palestra do Leonardo da Vinci é também para instigar vocês a ver que existem pessoas que foram notáveis em várias áreas, que puderam fazer o que eles fizeram, o que ele fez. E nós também podemos. E é interessante ver, então, entender alguns princípios por trás dessa pessoa que é considerada um gênio. Então, não sei para vocês, mas para mim parece interessante conhecer um pouco dessa pessoa, o que ele fez, como que ele fez, e será que a gente consegue aplicar um pouco disso aí? Né? Seria nesse sentido. Alguém sabe dizer o que talvez pudesse ter estimulado o Leonardo ou algum outro gênio a ter esses resultados? Alguém sabe dizer? Chutar, dar um chute assim? Não sei, ele leu bastante. Alguém sabe dizer? Pode falar. Ele estudou. Como será que ele estudou? De que forma? Porque vocês também estudam, não estudam? Então, o que ele pode ter feito? Algum fato que ele pode ter feito, alguma situação que ele chegou a desenvolver essas coisas que na época não tinha. Por exemplo, há muitos alunos bons aqui, não há? Não existem aqueles CDFs aí que tiram 10 e tal. Agora imagina na época do Leonardo da Vinci, além dele tirar 10, ser um bom aluno, ele criar algo, ele desenvolver algo e poder falar: ó professor, eu estava pensando aqui que por esse lado aqui também pode ser dessa forma, que pode ser desenvolvido essa questão aqui. Na verdade,
vou comentar alguns quesitos que talvez possam ter influenciado, tá, o Leonardo, assim como outros gênios, a se tornarem, então, a terem esse desenvolvimento intelectual mais forte, com mais resultados aí nos trabalhos dele. Não sei se a maior parte de vocês estão aqui obrigado, porque era um dia de aula normal, mas talvez algum de vocês também estejam aqui por uma questão. Por que vocês gostariam de... Supondo que vocês viessem porque vocês gostariam de ter vindo mesmo. Vocês escolheram, eu vou lá ver essa palestra. O que teria motivado vocês a ver essa palestra? Oi? Seria talvez uma curiosidade? Curiosidade parece uma coisa bem simples, né? Sou curioso ali, vou ver como é que é isso aqui e tal. Mas curiosidade, dizem os estudiosos de Leonardo e de outros gênios, que é um fator praticamente principal do desenvolvimento da genialidade. A curiosidade, o verdadeiro querer saber sobre aquilo. Vocês podem pegar exemplos, não precisa ser só de estudo. Vocês têm curiosidade, sei lá, de conhecer outro país, vocês têm curiosidade de ir para algum lugar, vocês têm curiosidade de ver um filme. Quando vocês têm curiosidade, vocês gostam mais daquilo. Vocês vão mais profundo naquelas respostas. Então a curiosidade que o Leonardo tinha era uma curiosidade muito forte, muito forte. Na verdade, a curiosidade do Leonardo, assim como ele próprio, era comparada a uma criança. O Leonardo é aquela criança, como vocês e eu já fomos, que perguntava, que chegava a ser chato para os pais, né? Como é que é isso aqui? Mas por quê? Por que eu nasci? Como é que eu nasci? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Esses porquês, na verdade, dizem que foi o que levou Leonardo a atingir as respostas que ele levou. Com todo respeito à escola que nós temos hoje, porque eu sou muito grato à escola, assim como meus pais aí que me levaram para o caminho da educação, mas a escola hoje, como ela detém uma grande gama de conhecimento, ela acaba se focando em que vocês estudem e tragam as respostas. E é muito respeitoso isso. Por outro lado, sem comparação alguma, mas Leonardo, ele buscava as perguntas. O Leonardo da Vinci, ele buscava as perguntas, ele era curioso e ele não queria necessariamente buscar as respostas. Dizem que as sociedades começaram a evoluir quando começaram a fazer as perguntas certas. Quando as sociedades mais simples deixaram de fazer a pergunta: aonde eu posso encontrar mais água? E trocaram a pergunta e passaram a falar: como eu posso fazer a água vir até mim? Ou seja, mudando a pergunta, eu consigo buscar outras soluções e buscar outras respostas. Por exemplo, se quem inventou os carros, que eu até não me lembro agora, não tem problema, pensasse só numa maneira de fazer as carroças andarem mais rápido, a gente ia ter carroças mais velozes hoje. Porém, eu não sei como, nem o que, mas ele pensou diferente. Ele talvez tenha tirado da resposta o cavalo, a carroça, e ele pensou como ir mais rápido, algo do gênero. E então, por meio, provavelmente, de uma pergunta, de uma busca, a gente hoje tem os veículos e, inclusive, tem aviões, coisa que o Leonardo da Vinci, há mais de 500 anos atrás, já teria desenvolvido. Aqui vocês vão ver que tem uma miniatura aqui do projeto dele, tá? Que ele tentou executar. Ele não teve sucesso na execução. Na verdade, várias das execuções que ele fez, ele não teve sucesso por uma série de coisas, inclusive questões de recurso, questões de conhecimento prático, ou seja, de pessoal para fazer as coisas. Mas aqui, olha que inteligente. Vocês já viram como que é um parafuso? Ele é uma argoelinha que vai girando assim em espiral, né? Essa espiral, ela facilita o parafuso ser introduzido numa superfície. O Leonardo, naquela época, que já tinha esses tipos de produtos, ele pensou num helicóptero em forma de parafuso.
ele pensou, pô, se o parafuso pode entrar na terra, no material, será que ele não pode ir para cima também? E aí ele desenvolveu ali, a partir de algumas observações, esse projeto. Quando eu falei da questão do Leonardo ser da paz, ser uma boa pessoa, né, ser do bem, mas ele ter desenvolvido armamentos militares, um fato curioso é que vocês vão ver o tanque de guerra dele aqui. Então ele desenvolveu um projeto que seria para trazer, vamos dizer, coisas ruins, né? Trazer guerra e tal. Mas o objetivo dele com o tanque de guerra, na verdade, era o poder de dissuasão. Ou seja, você chegar de uma maneira muito forte, impactante, tem um efeito psicológico e você evita a guerra. É como se fosse um animal que vai urrar, vai rugir e vai evitar o combate. E nesse projeto é bem curioso que o Leonardo da Vinci, quando ele projetou, ele desenvolveu no projeto dele as rodanas de forma inversa. Ou seja, quando a primeira vez foram aplicar o projeto dele na prática, o carro não andava. E em primeiro momento eles pensam, nossa, o Leonardo errou lá, ele fez errado lá, viu? Ele nem era tão gênio assim. Outros, mais sensatos, no meu ver, pensaram que provavelmente ele, pensando que um dia alguém poderia ter acesso e usufruir de uma forma impensada, usar para o mal, por exemplo, ele já desenvolveu esse sistema inverso para que quem fosse colocar não funcionasse. Então, me parece interessante, não sei para vocês, mas se toda a história mostra que ele era uma pessoa inteligente, boa, culta, me parece bem razoável. Outra curiosidade bem interessante, que agora eu vou querer desenvolver a curiosidade de vocês, eu quero que vocês se desenvolvam também. Outra curiosidade é que o Leonardo ele era canhoto. Quem que aqui é canhoto? São poucos, né? Ó, são bem poucos. Eu não sei dizer porquê, vou até tentar descobrir o porquê que... Olha, você não é canhoto não, você levantou com a mão direita. Então assim, são poucos os canhotos. Eu não sei dizer porquê, valeria até um estudo disso aí de repente, mas o Leonardo da Vinci era canhoto. Ele era canhoto, mas mesmo assim ele escrevia, pintava e fazia as suas atividades com as duas mãos. Ele desenvolvia a ambidestria, ou seja, o cara era muito interessado em, sempre que possível, se desenvolver. Mas a curiosidade em si está no fato de que ele escrevia ao contrário. Se vocês forem olhar depois aqui, quero que vocês vejam, ele escrevia da direita para a esquerda com a escrita inversa. Ou seja, se você for tentar ler, primeiro está em italiano, e em letra cursiva. E ele não era muito bom na gramática dele, então vai ser difícil de ler. Mas se não bastasse, ele escrevia de modo inverso. Há quem diga que era porque ele era canhoto, ele não queria manchar o papel, então fica melhor, né? Não sei se os canhotos já pensaram em escrever assim, fica melhor. Só não muitos professores, né? Aí vai ser difícil. Mas há outros que já falam. Um conhecimento que ele tinha, na época, de difícil acesso, com tantas criações, com tantas armas de guerra, pareceria razoável e inteligente da parte dele ele fazer a escrita de um modo como se fosse uma criptografia. O que é isso? Uma segurança para que uma pessoa qualquer que chegasse ali não entendesse já no primeiro ou no segundo momento e desistisse de tentar buscar ali alguma resposta. Também me parece interessante essa segunda opção. Leonardo, então, falei para vocês que ele tinha esse poder de curiosidade muito grande. E eu falei para vocês que a gente tem cérebro, a mente, capacidade de raciocínio, tudo a nosso dispor para que a gente também possa ter um desenvolvimento maior. Até certas décadas atrás aí, vocês já ouviram falar do teste de QI? Já, né? Alguém já fez? Eu nunca fiz. Já fez? Já? Tirou nota boa? Tirou? Oh, parabéns. Sei. Mas o teste de QI, na verdade, até recentemente, vamos dizer assim, a partir da década de 80, ou seja, a década de 80 são mais ou menos 40 anos atrás, ele passou a não ser mais tão valorizado assim. Eu pergunto,
Por quê? Já vou responder também. Porque o teste de QI ele é focado mais na parte analítica, de raciocínio matemático e lógico-linguístico. Mais ou menos por aí, também não sou nenhum especialista nessa área. Mas o fato é que o teste de QI, ele te avaliava de um modo que ele te carimbava. Pá, você, como se você já geneticamente já fosse pré-determinado que você era inteligente ou você não era tão inteligente assim. Mais ou menos por aí. Porém, na década de 80, que eu falei para vocês, com os estudos aí do Howard Gardner, com a teoria das múltiplas inteligências, que hoje até já foi até mais aprofundada, mas passou-se a entender as múltiplas inteligências. Ou seja, pode ali você ter um bom QI alto, que está ligado ali à parte mais matemática, mas pode também ter aquele seu amigo que não é tão bom em matemática, como deve ter alguns aqui, e que sabem se comunicar muito bem, ou que sabem, sei lá, jogar futebol muito bem. Muito bem. Tem alguém que joga bola bem? Ó, levantou a mão. Geralmente quem fala que joga, não joga. Não sei. Mas vamos lá. Então, assim, a partir dessa teoria e de outras mais, foi percebido que o cérebro humano ele é composto por múltiplas facetas de inteligências. O que isso quer dizer? Que pode o ser humano desenvolver em diversas áreas esse conhecimento dele. Então você pode ter uma facilidade e um desenvolvimento maior numa questão interpessoal, numa questão linguística, ou seja, você falar bem como Shakespeare. Você pode ter uma desenvoltura maior em questão corporal, na questão espacial, como foi Michelangelo, na questão de escultura, você conseguir ver as formas geométricas, você vê a questão espacial toda. E o grande ponto é que nós temos então essa ferramenta, que é o raciocínio através do cérebro, e recentemente foi descoberto um pouco mais do potencial do cérebro, porque o cérebro é uma coisa muito complexa, até os dias de hoje, muito complexa de se entender. Mas cada um de nós aqui, é interessante que a gente tem se fosse ver do ponto de vista financeiro, cada pessoa que está aqui vale 300 milhões de dólares. Sabia? Você sabia disso? Esse é o valor estimado de um supercomputador. É o valor estimado de um supercomputador que pode, em 40 minutos, cerca de meia hora, fazer o que a nossa mente faz em 1 segundo. Todas as sinapses cerebrais, todas as conexões neurais que a gente faz de sentimentos, emoções, raciocínio, em 1 segundo, um supercomputador hoje, digo hoje, mas pode ser alguns anos atrás, pode ter sido evoluído ainda mais, tá? Mas ele faz isso em cerca de meia hora, gastando 18 terabytes de energia, custando 300 milhões de dólares e não sendo capaz de assimilar certas coisas como o ser humano é capaz. Então, a gente já começa a pensar que o potencial está aqui, né? O Leonardo da Vinci, ele soube desenvolver esse potencial e, como a curiosidade, ele era também dotado de um outro elemento. Ele era curioso, ele era muito concentrado e observava muitas coisas. Então, para a escola já ficam umas dicas aí, ó. Se às vezes tem um assunto lá que não é tão legal, tenta ver ele de um modo mais atraente, de repente você gosta mais dele, você vê de um modo mais curioso. Se você se concentrar mais, tem a capacidade de aprender mais. E se você levar para a prática, que foi o que o Leonardo fez, ou seja, você não se contentar com a teoria, você levar para a prática, seja um exercício simples, ou algum desejo que você tem, um dia eu quero me tornar determinada profissão, tenta praticar isso. O Leonardo diz que a experiência é a mãe da sabedoria, ou seja, se você aplicar aquilo que você está estudando, você pode encontrar inclusive novas respostas. Essa questão das respostas, inclusive no mundo empresarial, vamos levar um pouco mais para a prática, no mundo empresarial, inclusive, isso é muito importante, não só na vida. Se a gente vai para o mundo empresarial, ou mundo profissional, a gente vai perguntar, vai querer falar sobre a nossa carreira, de como se desenvolver mais e tal.
E, de novo, as perguntas são importantes. Se vocês perguntarem, por exemplo, e se eu fizer um produto desse, um produto que você gosta, se eu fizer um produto desse mais barato, ou mais rápido, ou mais sustentável, será que a sociedade não ia valorizar ele? Automaticamente não ia poder ter um retorno com isso? Então as perguntas, de novo, se tornam bem interessantes. Voltando para o Leonardo da Vinci, as perguntas que ele fazia na época levaram ele a ser um grande inventor, como vocês vão ver depois, aqui dando uma volta. E uma das perguntas que ele fazia, até vou tentar aguçar um pouco a curiosidade de vocês, não sei se vocês já pararam para pensar nisso, até porque hoje, né, a nossa geração está muito ligada a ficar dentro dos espaços, inclusive do acesso ao computador, né? Mas vocês já se perguntaram por que o céu é azul? Parece uma pergunta boba, né? Mas vamos parar para pensar, por que o céu é azul? Alguém parece, por favor, se alguém acha que a pergunta é boba, levanta a mão e me responde. Por que o céu é azul? É uma pergunta boba, eu sei, mas ela é incrível. Não é tão fácil de responder. Leonardo da Vinci respondeu. Depois eu posso até falar para vocês o que ele comentou. Então, voltando à questão do cérebro, também uma pesquisa... Tudo bem? Alguém quer responder? Por favor, pode falar. Quando as aves são batem na atmosfera, eles batem as mesmas coisas nos gases. Então, bater nesse tipo de cor, a cor azul é lançada. Eu vi isso no céu azul. Isso aí, show de bola. Isso aí, muito bem. Bom, eu não sou físico, mas a resposta foi bem parecida com o que o Leonardo falou, tá? Isso aí. Então ele era curioso, ele buscava respostas, e claro, aqui é uma pergunta um tanto boba para os nossos dias de hoje, porque, vamos dizer assim, a gente tem outras coisas mais importantes para se preocupar e isso não interfere muito na nossa vida, certo? Concordam? Pois é, nem tanto, pessoal. Porque a partir de uma pergunta boba como essa, ele estava, na verdade, tentando entender, inclusive, a questão de iluminação do mundo, entendendo o que a gente enxerga. Entendendo como é que a gente enxerga, ele estava entendendo também como reproduzir obras de arte que fossem expressas o mais próximo possível de como a gente enxerga. Então, nos quadros dele, ele tinha toda uma técnica de luz, sombra, que se chamava chiaroscuro, que trabalhava essas formas de luz. Então, nos quadros dele, se tecnicamente alguém da área que for estudada, física, ele vai observar que até o fundo, se o Sol, provavelmente o Sol estava localizado numa região, estava emitindo as luzes da forma que está, não vou dizer perfeitamente, mas muito bem conduzida no desenho dele. E com isso, se não bastasse, uma pergunta talvez um tanto boba, mas ele desenvolveu uma série de mecanismos depois, como lentes, inclusive na época não existiam maçaricos, que é aquilo que a gente usa para derreter, para fazer as fundições. E como que eles usavam como que vocês imaginam que eles faziam para, vamos dizer assim, derreter um material muito duro? Não tinha tecnologia, não tinha gás assim para usar e tal. Como que eles iam esquentar algo muito? Eles usavam lentes e espelhos côncavos que com as luzes, com os raios de sol, eles faziam um ângulo necessário que reunisse toda essa energia, que é a luz, e que fosse focalizada num ponto só. E assim, com muita energia num ponto só, havia um aumento de temperatura. Então, assim, ele com muitas perguntas bobas, ele chegou a grandes coisas. Inclusive, como eu falei para vocês, quem aqui não é bom ou não gosta muito de matemática? Vou levantar a mão também. Tá, eu não sou muito bom também. Tá, levantou bem alto, né?
Tá. Ó, Leonardo, ele não era muito bom em matemática, mas muito interessante que o Leonardo da Vinci, ele tinha um outro método de lidar com a matemática. Vocês conseguem imaginar outra forma de usar a matemática sem ficar fazendo muita equação, muito número? Alguém consegue lá, o colega? Alguém consegue imaginar? Pois é, pessoal. Ele tinha uma técnica que, se eu não me engano, veio da Babilônia, que era o uso da geometria. A geometria, aqueles desenhos, então acaba ficando mais fácil. Com a geometria, ele fazia muito dos cálculos, das percepções dele. Na verdade, o Leonardo estava tão à frente do tempo dele, que hoje nós temos computadores para calcular as modelagens das áreas de várias formas. O que isso quer dizer? Quem aqui já fez aquela fórmula de Bhaskara e tudo mais, que tem que calcular o triângulo, o quadrado, na área, beleza. Então, agora imagina isso, ele sendo todo curvo, com uma parte em triângulo, outra parte quadrado, outra parte oval, ficaria extremamente difícil, né? E Leonardo conseguia chegar a resultados de formas geométricas, e mesmo assim ele não era bom em matemática. Ele utilizava a noção visual, espacial das formas para chegar nos resultados. Como que ele fazia isso? Não sei. Ele era muito bom. E hoje, os modelos matemáticos, ou seja, hoje você coloca os dados, vários dados, o computadorzinho vai lá, processa tudo e joga uma imagem. O fato é que o Leonardo chegava nessa imagem direto. Tá? Então ele tinha uma percepção, ele tinha um desenvolvimento muito grande nessa parte de espacial, geométrica. Tá? Que ele conseguia chegar onde ele chegou. Voltando agora para a parte do nosso potencial, tem pesquisadores que dizem que o mesmo número de neurônios que nós temos, que são, até onde eu pude pesquisar, seriam 100 bilhões de neurônios, seriam semelhantes ao mesmo número de estrelas que existem na Via Láctea. Por isso, e outras coisas mais, o nosso cérebro tem um potencial ilimitado. E Leonardo, ele é tanto famoso e reconhecido por ele ter desenvolvido muito várias áreas. Então, quando a gente vê esse quadro da Mona Lisa, por exemplo, vamos vir aqui para o quadro. Tem aquela técnica que eu falei para vocês, a técnica da questão de iluminação, o claro e escuro. Tem outra técnica que se chama o esfumato, que também comentei para vocês. Que aqui não delineava, não riscava como a gente faz os desenhos, os contornos. Ele mesclava os fundos com o personagem. O outro fato também, ele levava tudo isso em proporção. Então, não sei vocês, mas eu tenho maior dificuldade de desenhar um quadradinho, uma casinha. Ele fazia isso com o corpo humano, uma proporção muito real às proporções naturais do corpo humano. Só que se não bastasse, o que a gente vê aqui atrás são figuras da natureza. Essas figuras da natureza, hoje, quando geólogos e biólogos estudam essas paisagens que o Leonardo desenvolvia, eles ficam pasmos de ver como ele conseguia retratar com uma incrível perfeição as proporções, o clima e todas as estruturas geológicas e botânicas ali contidas. E por que ele fazia isso? Porque quando ele se propunha a estudar um quadro, ele tentava entender toda a sua composição. Então ele tinha estudos que inclusive são considerados quase que tratados, não só na área de anatomia, mas como de botânica e até um pouco de psicologia. Porque Leonardo, quando fez esses quadros, até eu já vou contar uma curiosidade interessante, aqui estariam os 12 discípulos de Jesus. Dizem que, inclusive, essa pintura que foi registrada num afresco, afresco é quando a pintura é desenhada ao ar livre, lá numa capela, Santa Maria della Grazia, tá? Num convento. E quando ela foi solicitada, não era dessa forma que havia pedido. Até então, todas as imagens que eram retratadas, divinas, o Jesus estaria muito maior,
representado, os discípulos estariam mais frontalmente dispostos, porque há muita dificuldade de você trabalhar a forma humana, a proporção toda quando ele não está numa postura mais frontal. Você tem que levar em consideração uma série de mecanismos físicos, por isso eu entendi de anatomia, para tentar representar. Se não bastasse, aqui no quadro a gente vai ter Judas, que na história da Bíblia e na religião, ele foi, alguém sabe dizer? Como? Alguém pode falar mais alto? Exatamente. Essa imagem ela traduz isso. Jesus estaria falando que um dos discípulos teria traído ele. E Judas, até então, ele era representado de forma mais afastada, mais desmerecida e muito mais culpada. Ou seja, ele não estaria sendo aceito aqui entre os demais. Leonardo também nesse quesito ele revolucionou. Estudiosos dizem que essa forma de retratar, ele realmente colocou Jesus como quem deve ter sido esse homem incrível que foi, né? Um ser que até hoje a gente não consegue se aproximar da grandiosidade dele, e que só o fato de demonstrar ele aqui na mesma mesa, ainda colocado, seria também uma virtude do próprio Jesus e também de Leonardo da Vinci colocando ele também sobreposto à mesa. O fato curioso que eu quero falar para vocês é que o Leonardo da Vinci, quanto tempo vocês acham que ele levaria para pintar uma pintura dessa? Aliás, a pintura tem aproximadamente 8 metros de largura por 5 metros de altura. Alguém sabe chutar quanto tempo? Semanas, meses? 5 anos? 5 anos? Alguém chuta mais? Até onde eu estudei, seriam 3 anos que ele levou para concluir a obra. Apesar de que falar que ela foi concluída também pode soar como um erro, tá? Porque quando ele foi finalizar a obra, ou seja, no processo de finalização dela, ele teve muitos problemas. Ele foi tentar inovar também uma técnica que tradicionalmente se pintava no gesso mais molhado. Ele foi buscar pintar de uma forma mais seca o gesso, mas isso fez com que proliferassem bactérias e a imagem fosse se deteriorando. Um outro fato, então, é que ele levou 3 anos. Imagina que isso estava num refeitório de um convento. Um refeitório, ou seja, as pessoas se alimentavam lá. Imagina 3 anos, e na Europa, vocês sabem que tem um período de calor, mas tem de frio também, um pouquinho mais que curitibanos talvez. Chega a nevar lá, só acho que essa poderia ser a diferença, mas é frio como aqui. E lá, imagina eles terem que comer, os representantes religiosos terem que comer fora do refeitório porque o Leonardo estava pintando lá. Então vocês acham que eles gostaram muito? Chegou um momento que eles não aguentavam mais a demora do Leonardo. Dizem que Leonardo da Vinci ele ia pintar e tinha vezes que ele ficava o dia inteiro, não parava de pintar. Mas tinha semanas que ele chegava, entrava no refeitório, olhava para o quadro, dava um oi e ia embora. Não pintava nada. Até que uma vez o representante do convento ele foi lá e deu uma bronca lá no Leonardo. Ele disse que ele tinha feito um contrato, ele devia seguir esse contrato, ele devia entregar essa pintura, e assim deu uma pressão lá no Leonardo. O Leonardo deu uma desconversada, falou que ia pintar no mínimo 2 horas por dia, só que ainda assim disse que ele não seguiu muito essa dinâmica. E o fato é que, de novo, foram dar bronca no Leonardo. Aí chamaram quem havia intermediado essa pintura, que era, na verdade, também quase que um amigo e um apoiador e bancador financeiro de Leonardo, que era Ludovico. E ele, então, foi lá dar uma prensa no Leonardo. Leonardo, o pessoal está bravo lá contigo, preciso que você termine lá, eu intermediei lá a sua pintura. Pessoal, quer que você entregue, faz quase 3 anos aí que você não entrega a sua pintura. E o Leonardo sabia que tinha um representante lá do convento que era muito cri-cri lá com ele, ficava muito em cima
Aí ele falou, mas Ludovico, eu estou terminando Judas, eu estou atrás da imagem do Judas, porque ele andava pela cidade e tentava buscar pessoas que pudessem se parecer com a fisionomia de cada um dos discípulos. E ele queria alguém muito ruim com Judas, que era um traidor, né? E o religioso lá estava pegando no pé dele. E com razão, né? Com razão, porque ele tinha afirmado um acordo. Só que como ele estava pegando no pé dele e o Ludovico, seu amigo e quem intermediou, foi cobrar ele, ele falou, olha, se você quiser me apressar, então eu vou parar de buscar na cidade, quem vai ser o Judas, eu vou botar o rosto dele lá. Aí disse que o Ludovico deu risada e falou, tá, Leonardo, então veja aí o que você pode fazer aí, acelera o quanto pode. Então, Leonardo, além de tudo, ele sabia sair muito bem das situações. Inclusive, quando Leonardo saiu de Florença, porque em Florença ele foi aprender. Ele esteve lá na escola de desenho de Verrocchio, e lá ele ficou por cerca de 15 ou 20 anos estudando, se desenvolvendo, até porque lá ele tinha todo o material de apoio, o acesso aos materiais para desenvolver suas pesquisas, seus inventos, suas artes. Mas quando ele saiu de lá, ele foi para Milão, uma outra região aí da Itália. E lá ele mandou uma carta para Ludovico, esse que depois faria o pedido do quadro para o convento. E nesse pedido essa carta, para que ele pudesse ir para Milão, o Leonardo listou 13 argumentos ali, ele se apresentou com muito respeito, e ele listou 13 motivos de que ele poderia estar indo lá para Milão com apoio lá de Ludovico. E entre os 13, 11 foram possibilidades, questões militares, porque naquela época ele sabia que era do interesse de Ludovico a questão militar, a proteção da cidade, até em certo ponto alguma possível expansão do seu império. Nas outras duas últimas listagens, estava que ele era capaz de aprimorar a questão urbana da cidade, os fluxos de passagem, pontes, a parte de escultura, pintura, e por último, ele mostrou mais uma habilidade que ele tinha, a parte linguística, de convencimento, de oratório. Aí ele colocou, Ludovico, olha só, eu sei que você valoriza seu pai, que foi um magnífico nobre e militar, eu sei que ele gostava muito de cavalo, olha só, eu sei fazer uma escultura de um cavalo de cobre de 7 metros de altura e eu posso fazer para lembrar o seu pai. Bom, não se sabe até que ponto que isso de fato fez com que Leonardo fosse convidado aí para Milão, mas o fato é que Leonardo tinha essa eloquência na comunicação para que ele conseguisse aquilo que ele buscava. Assim como eu estava falando para vocês da questão da curiosidade, acho que é interessante a gente voltar àquele assunto do que fez o Leonardo ele se destacar, né? Não sei se vocês acham essa parte legal, mas a mim me parece bem interessante. Então, tem a questão da curiosidade, a concentração, tá? A concentração dele também. Outro quesito bem bacana de levar em consideração é que Leonardo, antes dele ir para a escola de desenho e se familiarizar lá com os artistas, com as técnicas, tudo, ele teve um tio. Porque o Leonardo ele foi criado pelo avô e depois pelo tio. Que como ele era filho ilegítimo, o pai dele não criou ele. Tá? Então até os 15 anos ele foi criado parte pelos avós e parte por esse tio. Esse tio, por muitos, ele é simplesmente, Leonardo foi criado pelo avô e pelo tio. Aí ele foi lá para o Verrocchio, pintor e tudo, e lá ele se desenvolveu. Mas, vendo o ponto de vista de outros estudiosos aí do tema, é interessante destacar que quando ele estava lá com o tio dele, aconteceu uma coisa que eu acho que faz um certo sentido. O tio dele, ele tinha um grande valor pela natureza. Hoje também pode ser uma coisa tanto, para alguns, um tanto boba, a natureza e tal. Mas hoje é um aspecto que hoje nos faz muita falta. Essa familiaridade de ter o contato com a natureza, tanto o respeito como tentar entender a natureza, fez também, pode ter sido um dos fatores
para que Leonardo tenha se desenvolvido também essa capacidade que ele teve. Por que isso? Porque ele, quando ia passear pelos campos lá com o tio dele, ele passava às vezes por lagos ou rochas e disse que ele já tinha essa busca por perguntas, que é uma coisa natural das crianças. Ou eu estou errado? Ou quando a gente é criança a gente não faz um monte de pergunta e tudo? Vocês concordam que quando a gente vai ficando adulto a gente vai parando de fazer pergunta? A gente vai parando de fazer pergunta, né? E Leonardo, ele não parou. Ele aproveitou isso e foi se desenvolvendo. E interessante porque hoje, quando a gente fala de design, quando a gente fala de invenções, a gente percebe que muitas das invenções hoje, principalmente aquelas assim com um impacto muito forte, a gente pensa, nossa, da onde que aquele cara tirou isso? Como é que ele criou aquilo? Porque de certa forma ninguém cria algo. Geralmente a gente vê, se inspira, reformula, pega alguma referência e daí sim a gente cria algo, a gente formata algo que a gente viu, que a gente percebeu, que a gente analisou. E, por exemplo, esse aqui eu não sei se é verdade, tá? Mas dizem que sabe aquela latinha de atum, aquela que é melhor de comprar no mercado, aquela que só abre assim, você não precisa ficar comprando aquele negócio? Aquela que se abre assim, ou a latinha de Coca-Cola, por exemplo, dizem, ouvi falar, que foi inspirada na casca de banana. Aquela pressão natural que você tem ali, que você tira a casquinha que está ali, naquela pressão natural, foi inspirada na natureza. Mas eu sei dizer outros fatos que foram de fato inspirados na natureza. Eu falei do Leonardo, mas, por exemplo, vocês conhecem o velcro, né? Conhecem o velcro. O velcro, quem inventou o velcro, tinha um cachorro que ele passeava direto lá pelos campos, quando voltava cheio daqueles negocinhos grudados lá, que eu nem sei o nome. Esses negocinhos que ficavam grudados, ele foi ele pesquisar, mas nossa, como é que o meu cachorro sempre volta com isso? Como isso aqui é tão forte, dá um trabalhão para retirar isso aí. E ali, na natureza, tinha, né, a referência para aquilo que a gente usa hoje como uma forma de sustentar o apoio de duas superfícies, né? Outras coisas mais a gente poderia falar, tá, sobre isso, mas um fato interessante então, ainda da questão da curiosidade, é que, o que vocês acham? Vocês acham que a pessoa ela tem mais capacidade de aprender quando ela é mais jovem ou quando ela é mais tem mais idade? O que vocês acham? Quem acha que quem é mais jovem tem mais facilidade para aprender línguas, para aprender tudo que tem para aprender? Quem levanta a mão? Quem acha que a criança consegue ter mais facilidade de aprender? Quem acha que o adulto ou o idoso? Poucos? Olha, a ciência, alguns cientistas, pelo menos, estão acreditando que quem está lá nos pouquíssimos que levantaram a mão estão corretos. Mas daí eu começo a entrar numa confusão, porque eu falei que o Leonardo pensava como criança e tudo, e agora está dizendo que quem é idoso tem mais capacidade. Aí que tá. O Leonardo tinha a atitude de uma criança. Mas, quanto mais a gente desenvolve, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente associa, há cientistas que entendem que a nossa capacidade, nossa percepção, nossa memória, nossa capacidade de entender, de relacionar assuntos, ela se expande. Tá? Então, por que quando a gente vai ficando mais velho, a gente tem mais dificuldade de, às vezes, aprender uma outra língua? Por exemplo, eu quero aprender uma outra língua aí. Eu estou há um tempo querendo aprender e estou me enrolando. Mas é justamente pela falta de atitude como criança. Porque a criança, ela vai lá e aprende. Ela vai lá, ela pega o celular, ela não está preocupada com os resultados daquilo. Ela simplesmente vai lá e faz. Ela vai lá, pergunta, ela vai lá e toma decisão. Ela tem a atitude de criança. Mas as redes neurais e de sinapses, quanto mais a gente aprende, quanto mais tempo passa, dizem alguns estudos recentes aí, que a nossa capacidade de aprendizagem é maior.
E Leonardo da Vinci, puxando para esse fato, não só ele usufruiu disso ao longo da vida inteira, porque quando ele tinha cerca de 40, 50 anos de idade, há registros dele nos seus escritos que ele estava aprimorando o latim dele. Então o cara tinha 40, 50 anos e ainda estava aprendendo, estava tentando estudar, fazer questões básicas que uma criança naquela época aprendia latim básico como ele estava querendo aprender. E Leonardo, além de passar a vida inteira buscando aprender, ele também, quando ele aprendia algo, ele era conhecedor de várias áreas. E aí tem uma coisa que hoje está começando a voltar, que é esse conhecimento universal das coisas. Porque já na sociedade mais moderna, a gente passou a focalizar o conhecimento numa área só. A gente se especializou numa área, a gente se desenvolveu muito mais fortemente num quesito. Não há certo ou errado quanto a isso. Mas o fato é que aqueles que têm bom senso concordam que o conhecimento ele não consegue ser 100% verdadeiro. O conhecimento seja científico, filosófico, ou seja qual for. Porque ao longo do tempo que a sociedade vai se desenvolvendo, algumas coisas que a gente achava que era, como Plutão, que era um planeta, não é mais. Algum sistema simples do corpo humano que a gente achou que funcionava de uma determinada maneira, não funciona mais. O ovo que fazia mal para o colesterol hoje não faz mais, depois volta a fazer. Então, esses estudos eles não conseguem trazer respostas precisas, porque ao longo do tempo tem muito conhecimento. A natureza como um todo, os sistemas como um todo, eles estão muito associados. E Leonardo da Vinci, como ele estudava um pouco de tudo, era interessante que quando ele estava, por exemplo, estudando anatomia, ele descobria que a iluminação, a ótica, não trabalhava de uma forma como ele imaginava. Isso implicava em todos os estudos dele nas demais áreas. Então há quem diga que o Leonardo ele foi muito indisciplinado. Ele, inclusive, ele fez muitas obras, muitos escritos, mas muito poucos ele entregou de fato. Ele entregou ou completou. Então, de um ponto de vista, o Leonardo ele era muito disciplinado, ele se perdia muito, fantasioso, mas por outro lado ele não estava preocupado em entregar nada, ele estava preocupado também nas respostas. O trajeto para ele era mais importante do que a chegada, mais ou menos por aí. E nesse sentido, o Leonardo então ele foi se desenvolvendo ao longo de uma vida inteira. Tá? E sobre a questão da ciência, então, fazendo um paralelo, a ciência também. A ciência hoje, então, ela está voltando a ter um estudo mais sistêmico, que é hoje a chamada teoria da complexidade, os sistemas complexos, a avaliação do todo. Inclusive, hoje a gente estuda muito Newton, né, que é a física mais prática. Hoje está indo além disso para a gente tentar compreender um pouco mais as coisas. Então, nesse aspecto, o Leonardo ele buscava realmente integrar os conhecimentos de várias áreas, e ele fazia isso com muita humildade. Ele não afirmava que ele sabia as coisas. Ele não tinha uma adoração pelos resultados dele. Ele tinha a humildade de estar sempre se colocando a aprender, a trocar os conhecimentos dele, a aceitar novas ideias que viessem. Então, desse modo, o Leonardo ele também mostra que a questão de você ter analogias, você fazer esse estudo sistêmico, ele facilita a aprendizagem. Inclusive hoje, atualmente, tem um outro método de estudo que se tem, que são os famosos mapas mentais. O que são isso? Naturalmente, a gente quando está ali na escola, fazendo nossas anotações e tudo, a gente anota de forma linear, né? A gente
escreve ali nas linhas, né? Por exemplo, vai ter um texto, vai ter um registro, uma anotação que a gente vai fazer. Nós, naturalmente, anotamos de forma linear. Leonardo também fazia isso, mas ainda mais que isso, ele colocava muitos desenhos e relações entre os desenhos e as imagens. Isso hoje é conhecido como mapas mentais, porque acredita-se que o cérebro humano, vamos fazer um teste. Se eu falar para vocês agora, vamos lá, vamos ver um animal aqui. Macaco. Qual foi a primeira coisa que apareceu na cabeça de vocês? A imagem de um macaco, certo? Tá. Isso por quê? Porque acredita-se, então, que o cérebro, ele entende as coisas por imagem. Então, Leonardo, naquela época, também já há relatos de que ele sabia desse conhecimento e ele buscava registrar muitas coisas pela imagem. Então, por exemplo, num quadro desse, onde há muitas especulações sobre o significado, sobre o que ele quer transmitir, ele era capaz, muitos dizem que ele era capaz de associar muitos conhecimentos de várias áreas nesse desenho aqui. O que é esse desenho? Esse desenho ele representa a proporção humana colocado numa esfera, num círculo e num quadrado. Só que aqui é todo um estudo que assim, precisaria realmente uma pessoa especialista e alguém mais capacitado para poder falar, mas tem toda uma relação filosófica, uma questão de mundo, uma questão do macro e do micro. O que é isso? O que é esse macrocosmos e microcosmos? Isso vem do conhecimento grego, tá? Que falava das relações que tem as mesmas sistemas que tem no corpo humano, no microcosmos, tem no redor, tem na natureza. E isso Leonardo se baseou muito para os desenvolvimentos dele. Por exemplo, ele observava a forma mecânica como o corpo humano trabalha, os músculos, os tendões, os ossos, as cartilagens, todo esse sistema. E ele replicava em máquinas. Ele via esses princípios do conhecimento e replicava nas máquinas que ele desenvolvia, ou na pintura e aí por diante. Então, pessoal, o Leonardo ele detinha esses aspectos, então, pela questão da curiosidade, ele era concentrado, ele tinha essa facilidade de associar e relacionar os diversos conhecimentos, ele utilizava de imagens para compor e memorizar também os seus registros. Outro fato importante, isso aqui, não sei se vocês fazem, isso já umas épocas atrás, mais até para as meninas, era mais normal. Cadernos de anotações, não sei como é que se chamava antes, diário, né? Diário, isso aí. E diário, o Leonardo, então vocês viram que ele escreveu cerca de 13 mil registros. O diário, ele é algo muito interessante, porque ele desenvolve a sua capacidade de síntese. Você pensou algo, viu algo interessante, por exemplo, essa palestra. Tem alguém que está anotando alguma coisa? Não, né? Alguém está anotando? Não, Por exemplo, talvez se Leonardo estivesse aqui, ele estaria anotando alguma coisa, inclusive da direita para a esquerda, para ninguém copiar dele. E ele estaria escrevendo talvez aquilo que ele considera que fosse importante para ele. Ou desenhando. Melhor ainda, desenhando. Porque com o desenho ele fazia mais rápido. Uma imagem pode dizer 1000 palavras. E Leonardo, que eu já vou indo para o fim, ele fez outra coisa de muito destaque, que é isso que eu quero passar para vocês também. O Leonardo da Vinci, ele fez uma coisa que agora estão começando a descobrir o que ele fez. Vocês já perceberam que nós temos 5 sentidos? Já, né? Lógico. Vocês conseguem enxergar, certo? Vocês conseguem escutar e por aí vai. Mas vocês sabiam que tem uma diferença entre sentido e percepção? Que tem pessoas que qualquer um enxerga, mas são todas as pessoas que veem. Às vezes a gente está na rua ali, passou por uma pessoa que às vezes pode estar necessitado, a gente enxergou ali, mas passou reto. Mas e quem que vê de verdade? Quem viu aquilo, viu a cena, viu a situação, viu aquele momento? São poucas as pessoas que veem.
Se a gente for falar de escutar, a gente escuta, vocês estão me escutando. Agora, de todos vocês que estão me escutando, quem que realmente está me ouvindo? Quem que realmente está prestando atenção e está dando valor e está tentando assimilar aquilo que eu estou falando? Aí, cada um vai saber dizer. Então, Leonardo ele fez isso. Ele soube desenvolver muito bem os seus 5 sentidos. E como que ele fez isso? Ele fez isso refinando, então, a sua visão, o seu olfato. Ele ia para a natureza, tentava sentir a vida, observar as coisas que muitos não observavam. Ele olhava para um pássaro junto com a curiosidade e junto com o poder de observação dele. E a visão, talvez ele pensasse, nossa, eu estou vivo aqui, olha só esse mundo, olha só que interessante, olha só, por que um pássaro voa e o ser humano não voa? E aí ele ia longe com isso. Então, o Leonardo ele foi do céu ao mar, à terra, a tudo, tanto com a sua imaginação como com as suas pernas. Ele soube se desenvolver, ele soube dar valor à sua vida, desenvolver o seu potencial e deixou uma grande contribuição aí para todos nós. A maior contribuição dele, talvez, possa ser de que nós temos sim, então, um grande potencial, nós temos uma oportunidade boa de vida, um mundo inteiro para conhecer, uma série de coisas pessoais nossas para construir, para descobrir a si mesmo, e cabe a cada um de nós buscar as suas respostas, as suas preferências, os seus objetivos. Então, pessoal, eu vou encerrar, tá? E vou deixar que vocês fiquem livres aqui. Eu só vou pedir que tenham um pouco de cuidado. Eu falei para vocês que o Bill Gates comprou por $30 bilhões 18 páginas. Aqui vai ter muito mais que 18 páginas, mas custou muito menos que $1 bilhão, tá? Mas fiquem à vontade, só peço que tenham cuidado mesmo.